Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula hoje de patologia do sistema cardiovascular, né? Vocês, nem sei, eu acho que essa aí já é a oitava, nona aula de patologia do sistema cardiovascular. É algo para vocês definitivamente se apaixonarem pela patologia do sistema cardiovascular, porque a gente vem falando já há bastante tempo disso aqui, né? E vamos continuar falando durante mais algum tempo. E vocês vão tendo a oportunidade de ter umas aulas de patologia um pouco mais aprofundadas, porque geralmente a gente tem muito pouco tempo, né? E agora a gente tem bastante tempo, então eu posso, então, falar um pouco mais sobre cada uma dessas lesões e, consequentemente, trazer um pouco de informação acerca de cada uma dessas doenças que fazem parte da patologia do sistema cardiovascular. Hoje, a gente havia terminado, né, na semana passada, a parte das endocardiopatias, né, falamos muito sobre a endocardiose, né, falamos muito sobre a endocardite, e hoje a gente vai começar uma nova etapa, né, um novo módulo, digamos assim, dentro da patologia do sistema cardiovascular, que se refere às doenças do miocárdio. Então, a gente vai abordar as doenças do miocárdio, separadamente por lesões miocárdicas. Então, eu fiz um quadro com as lesões miocárdicas mais observadas na veterinária, e a partir daí, então, a gente vai falando sobre essas lesões e relacionando essas lesões com determinadas doenças ou com determinadas síndromes clínico-patológicas que têm maior ou menor importância em cada uma dessas espécies. Então, a gente vai falar sobre as miocardiopatias. Geralmente, em anatomopatologia, a gente fala miocardiopatia. Esse é o quadro que eu construí para vocês sobre esse assunto. Então, aqui nós temos as principais lesões miocárdicas que ocorrem nas diferentes espécies de animais. Muitas dessas lesões são idênticas em humanos. Outras já têm algumas diferenças. Então, isso aqui está separado da seguinte maneira. Vocês veem que tem o primeiro tópico, né, que é a miocardiopatia dilatada, que é o que a gente vai começar falando. Né? O próprio nome já está dizendo para vocês. É uma lesão do miocárdio que se caracteriza por dilatar as câmaras cardíacas. Então, essa é a melhor definição que a gente pode ter para uma lesão chamada miocardiopatia dilatada. É aquela lesão do miocárdio que permite que as câmaras cardíacas sofram um processo de dilatação. Então, aumenta a luz das câmaras cardíacas. Obviamente, né, pessoal, que se a luz da câmara cardíaca aumenta, o coração aumenta de volume. Então, geralmente, quando o paciente já tem algum tipo de miocardiopatia dilatada, que já está numa fase de desenvolvimento mais avançada, uma das coisas que a gente vai notar na necrópsia é um coração aumentado de volume, que é o que a gente chama de cardiomegalia, coração grande, né? Megalia, aumento, grande. Então, cardiomegalia, um coração grande. Então, esse é um ponto importante, porque se a gente está fazendo uma necrópsia e observa um coração bastante aumentado de volume, muito provavelmente esse aumento se dá pela dilatação de alguma, ou de várias, ou de todas, as câmaras cardíacas. E isso, então, corresponde a uma miocardiopatia dilatada. Essas miocardiopatias dilatadas, elas podem, em algumas espécies, principalmente no cão, terem uma causa primária. O que é uma causa primária? É geralmente associada com um problema no próprio músculo cardíaco. Então, isso é ocasionado, geralmente, por um defeito genético, em que esse músculo cardíaco, num determinado momento da vida do paciente, começa a perder a sua característica contrátil e, consequentemente, ele começa a atrofiar. E isso leva, né, pela sua atrofia, a uma quantidade maior de sangue dentro do coração, que gradualmente vai causando, então, essa dilatação. Então, esse é um tipo de miocardiopatia, que é a miocardiopatia dilatada primária. E existe a miocardiopatia dilatada secundária, que é muito frequente também na veterinária, mas que ocorre não como uma doença primária da contratilidade do coração, mas sim secundário ao efeito que se estabelece sobre o músculo cardíaco a partir de doenças em outros locais, como, por exemplo, na válvula.
Então, existe a possibilidade do paciente ter, como a gente havia comentado na semana passada e na semana retrasada, uma insuficiência da válvula mitral, né? Geralmente isso é causado pela degeneração mixomatosa, né? Pela chamada endocardiose, e a partir dessa insuficiência da válvula, esse coração começa a sofrer uma hipertrofia do músculo cardíaco ventricular esquerdo, e essa hipertrofia do músculo cardíaco ventricular esquerdo culmina geralmente com uma dilatação do átrio esquerdo. Então, na endocardiose, e por isso que ela aparece tanto na miocardiopatia dilatada como na miopatia hipertrófica, o que vem a acontecer? Geralmente, o paciente precisa fazer o coração bater mais vezes, né? Então, ele tem uma necessidade de aumentar a frequência cardíaca, já que essa válvula não funciona direito. E isso, né, o maior exercício, leva ao desenvolvimento de uma hipertrofia do músculo cardíaco do ventrículo esquerdo. Mas essa hipertrofia do músculo cardíaco do ventrículo esquerdo acaba culminando com uma dilatação do átrio esquerdo. Então, o paciente tem, ao mesmo tempo, uma miocardiopatia dilatada secundária à endocardiose no átrio e uma miocardiopatia hipertrófica no ventrículo. Com o tempo ainda, muitas vezes, por mais hipertrofiado que esse ventrículo fique, ele também amplia a luz. E o paciente acaba tendo uma dilatação tanto do átrio como do ventrículo esquerdo, apesar de a parede do ventrículo estar um pouco mais espessa. Então, é comum haver dilatação atrial, muito comum, geralmente esquerda, e também é frequente, mas geralmente numa fase mais adiantada da doença, a gente ter dilatação ventricular. Mas essa dilatação ventricular esquerda, ela não está associada com uma parede fina, e sim com uma parede mais espessada. Então, existe um componente de hipertrofia, que a gente chama de excêntrica, associado à miocardiopatia dilatada. A miocardiopatia dilatada também é vista em cães, assim como em humanos, em alguns locais do mundo, né? No Brasil, isso é bastante importante no semiárido nordestino, como uma complicação da doença de Chagas. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que um dos problemas da doença de Chagas crônica, né, a forma de apresentação crônica, é um coração gigante, né, chamado de coração chagásico. E esse coração fica desse tamanho em decorrência de uma dilatação cardíaca. Nesse caso, o problema também não é primário na contratilidade. O problema está relacionado com a infecção pelo protozoário, né, causador da doença de Chagas, que é a Trypanosoma cruzi. Esse protozoário, ele só consegue fazer a sua multiplicação dentro dos cardiomiócitos, e quando ele chega ao ponto de haver muitos protozoários no cardiomiócito, o cardiomiócito literalmente rompe, então ele morre, e aí ele não é substituído por outro cardiomiócito, né? Ele é substituído por tecido conjuntivo, ocorre um processo inflamatório mediante a presença desse protozoário no coração, e as fibras cardíacas vão sendo perdidas gradualmente, durante muitos anos, né? Isso é crônico. Até o momento que o paciente acaba desenvolvendo uma atrofia da musculatura cardíaca, de tanta fibra que ele perde, e o coração começa a ficar dilatado. Então, isso é uma dilatação secundária a uma doença infecciosa. Então, nós chamamos isso de miocardiopatia dilatada secundária. Diferentemente do processo primário, que, como eu havia comentado com vocês, é um problema que surge primariamente no próprio músculo cardíaco. Uma doença também que basicamente desapareceu nas últimas décadas e que se tem muito medo que venha a voltar agora com algumas formas de manejo de felinos, está relacionado à miocardiopatia, que é chamada de nutricional. A gente vai falar um pouquinho nisso daqui a pouco. A miocardiopatia nutricional, ela é decorrente da deficiência de taurina. A taurina, se vocês lembrarem lá da bioquímica, ela é um aminoácido que para nós humanos é considerado não essencial. Ou seja, a gente tem a capacidade de produzir a taurina. Nós humanos produzimos a taurina principalmente no fígado. Só que a espécie felina, diferente do cachorro, por exemplo, de nós, ela não consegue produzir a sua própria taurina. Então, para o gato, a taurina é um aminoácido essencial. Né? Para nós humanos, a taurina é um aminoácido não essencial, porque a gente produz, e para o gato ela é um aminoácido essencial. Portanto, se a fonte alimentar do gato não for rica em taurina,
existe a possibilidade de a deficiência de taurina levar gradualmente a uma atrofia do músculo cardíaco, que dilata suas câmaras e o gato passa a desenvolver, então, miocardiopatia dilatada. A gente vai falar sobre isso também. E, finalmente, algo que a gente tem observado cada vez com mais frequência na nossa rotina de diagnóstico, que são casos de gatos que têm miocardiopatia dilatada, por vezes assintomática, mas por vezes já com manifestação clínica, e que são FeLV positivos. Então, nos parece prudente, num primeiro momento, pelo menos suspeitar que possa estar havendo alguma relação entre o desenvolvimento, a gente está estudando isso, de miocardiopatia dilatada e de infecção pelo FeLV. Né? Recentemente foi descrito o desenvolvimento de miocardite em gatos associado à infecção pelo FIV. Eu ainda não vi nenhum caso desses na minha rotina, né? Mas já tem casos descritos aqui no Brasil, tem um trabalho publicado pelo pessoal da patologia de Porto Alegre, que associa a infecção pelo FIV com miocardite. Né? É diferente do que eu estou falando aqui. A miocardite a gente vai abordar mais no fim. Então, dentro do grupo das miocardiopatias dilatadas, essas são as lesões e as doenças, respectivamente, que a gente vai comentar. Começando, então, pela miocardiopatia dilatada primária. O próprio nome já está falando, miocardiopatia dilatada primária. Miocardiopatia é uma doença do miocárdio, dilatada, que se caracteriza por um aumento do lúmen das câmaras cardíacas. Então, ocorre um aumento na intraluminal das câmaras, e geralmente isso está associado, geralmente, não sempre, mas nos casos primários sempre, mas nos casos gerais, nos casos totais geralmente, com uma atrofia da musculatura do coração. Então, a atrofia da musculatura leva à dilatação das câmaras. E isso, obviamente, aumenta o volume do coração. E nesse caso, que eu vou comentar a partir de agora, é um problema primário. Ou seja, não é causado por um micro-organismo, né, como na doença de Chagas, não é causado por uma alteração do fluxo, como, por exemplo, numa doença valvar, na endocardiose, como eu havia comentado, não é causado por um tumor, é causado especificamente por um problema da contratilidade dos cardiomiócitos. Esses cardiomiócitos, eles não têm uma capacidade contrátil normal, e isso ocorre por alterações, né, do seu citoesqueleto, e por não ter essa contratilidade, essas células gradualmente durante a vida do animal, geralmente nos primeiros anos de vida, elas vão morrendo. E como você sabe, a partir de mais ou menos 8 semanas de vida, né, a gente usa embriologicamente para os mamíferos 8 semanas, né, seriam 60 dias. O cãozinho ou o gatinho, quando ele está com 2 meses de vida, a partir dali não há mais possibilidade de que haja uma mitose de cardiomiócitos e, consequentemente, duplicação de cardiomiócitos. Os cardiomiócitos, eles vão sofrendo mitose no processo de formação embrionária, fetal e pós-natal até 2 meses. Portanto, quando tu está desmamando um cachorro, quando tu está desmamando um gato, a partir daquele momento, que é mais ou menos 60 dias, tu já não tem mais a capacidade dos cardiomiócitos de sofrerem multiplicação. Se tu tiver uma doença do coração que o cardiomiócito morre, consequentemente não se forma outro cardiomiócito no lugar daquele. Basicamente, o que tu tem é reparação por fibroblasto com produção de tecido conjuntivo. E aí, o fibroblasto e o colágeno que ele produz não tem capacidade contrátil. E aí, esse coração vai perdendo a sua força de contração. E isso faz com que ele vá gradualmente se enchendo de sangue, sem conseguir contrair, e vai dilatando. Né? Então, o animal vai, durante a vida, nos casos de miocardiopatia dilatada primária, desenvolvendo essa perda gradual de cardiomiócitos e essa substituição dos cardiomiócitos por tecido conjuntivo. E isso acaba levando, então, ao desenvolvimento de atrofia miocárdica e, consequentemente, dilatação das câmaras cardíacas. Por que isso acontece, né, quando a gente fala que isso é um problema primário?
Então, o que é essa alteração genética que leva esses cardiomiócitos a não terem uma boa capacidade contrátil? Durante a década de 70, década de 80, se estudou muito a miocardiopatia dilatada, com bases principalmente nos aspectos genéticos dos humanos, e a partir da década de 90, se estudou bastante isso também no cachorro, para que o cachorro fosse observado, né, se ele funcionava como um modelo dessa lesão e talvez até dessa patogênese nos humanos. E o que se viu é que tanto cães como humanos que desenvolvem miocardiopatia dilatada, o que eles apresentam é uma doença genética, né? Claro que o humano tem uma alteração num determinado cromossomo e o cachorro tem alteração em outro cromossomo, porque eles não têm o mesmo número de cromossomo. E alguns genes daquele cromossomo específico, né, que sofreram mutação, eles não têm a capacidade de mandar a mensagem, né, de fazer a codificação para a produção de uma proteína que é chamada de distrofina. Então, se a gente for definir a miocardiopatia dilatada primária dos humanos e dos cães, a gente diz que ela é uma doença genética caracterizada por uma incapacidade na produção normal de distrofina. Essa distrofina, eu não sei se vocês lembram lá da fisiologia, mas o professor William mostrava bem direitinho isso aqui. Essa distrofina, ela é uma proteína que ela faz a ligação da alfa-actina aqueles glicosaminoglicanos e aqueles proteoglicanos da membrana plasmática do cardiomiócito. Então, existem glicosaminoglicanos e proteoglicanos na membrana plasmática, que estão representados aqui nessa figura com o nome de sarcoglicanas e distroglicanas. E esses glicosaminoglicanos e esses proteoglicanos, para eles terem, né, uma ligação com o citoesqueleto, mais especificamente com a alfa-actina, eles têm uma proteína, existe uma proteína dentro do cardiomiócito que faz essa ligação. E essa proteína é a distrofina. Então, ela é considerada a mais importante proteína de ligação da alfa-actina à membrana plasmática. E, consequentemente, se há uma ligação dela com a membrana plasmática, ela vai ter uma importância fundamental na contratilidade, principalmente porque a contratilidade, no processo de contratilidade cardíaca, é muito importante a integração das proteínas que existem no meio extracelular com as proteínas que existem no meio intracelular, né? Porque senão cada cardiomiócito contrairia sozinho. Essa integração entre as proteínas fora da célula e dentro da célula é dada pela membrana plasmática, né, pelas proteínas que existem e pelos carboidratos que existem na membrana plasmática, e também pelas proteínas que existem de ligação entre a membrana e o citoesqueleto. Então, nós temos o citoesqueleto, nós temos a membrana e nós temos o meio extracelular. E tudo isso tem que se comunicar. Então, o meio extracelular se comunica com a membrana plasmática e a membrana plasmática se comunica com as proteínas que estão dentro dos cardiomiócitos. Quem é essa proteína? A actina. Como é que ela vai se comunicar com a membrana? Através da distrofina. Portanto, se eu tiver um problema na produção da distrofina, vai haver uma ativação da actina, mas a contratilidade não vai acontecer, porque esse trânsito contrátil entre a parte de dentro e a parte de fora da célula foi interrompido. Cães e humanos possuem mutações em diferentes genes que estão localizados em diferentes cromossomos, mas que codificam para a produção da mesma proteína, que é a chamada distrofina. Então, isso é muito importante para que vocês entendam que essa doença não tem uma terapia, não tem um tratamento, né? O animal, ele simplesmente vai começar, a partir de um determinado momento da vida, a sofrer a dilatação cardíaca, porque está havendo uma substituição dos seus cardiomiócitos que estão morrendo por tecido conjuntivo.
E o que a gente vai poder fazer por esse paciente é minimizar a manifestação clínica. Ou seja, se ele já está apresentando sinais de insuficiência cardíaca, por exemplo, eu vou tentar minimizar isso com medicamentos, ou se o coração dele está tão dilatado a ponto de que ele já não consegue mais ter um débito cardíaco normal, eu posso até recomendar uma cirurgia para conseguir diminuir um pouco essa dilatação cardíaca, né? Existem cirurgias que são feitas e que são não invasivas, ou seja, tu não precisa abrir o coração, né? Tu não precisa de circulação extracorpórea, mas eu não tenho como fazer o tratamento da lesão, eu só tenho como fazer o tratamento das complicações. Por isso que, geralmente, isso culmina em humanos com a necessidade de um transplante cardíaco. E isso culmina em cães com a necessidade, muitas vezes, em alguns casos, mais graves de eutanásia. Quais são os cães que a gente vê mais frequentemente afetados pela miocardiopatia dilatada? Embora isso possa acontecer em qualquer cachorro, é muito mais comum a gente ver isso em cães de grande porte, né? E dentre esses cães de grande porte, na nossa região, o boxer é o mais afetado. Então, na grande maioria das vezes que o animal tem um padrão racial e está desenvolvendo miocardiopatia dilatada, o paciente em questão trata-se de um boxer. Na década de 70 e na década de 80, muitos de vocês não eram nascidos ainda, era muito comum aqui no sul do Rio Grande do Sul a gente ter cães da raça Doberman. Depois, na década de 90, gradualmente eles foram desaparecendo, e em meados do ano 2000, a gente já dizia que era raro, né? A gente passava, muitas vezes, um clínico passava mais de anos sem atender um Doberman. Nos últimos anos, eu noto que tem havido um aumento novamente, né, no interesse das pessoas por terem Dobermans. Então, hoje, a gente já não considera mais Doberman uma raça desaparecida aqui no sul. Ele já começa, né? Eu já começo, por exemplo, a fazer necrópsia de Doberman. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu coloquei aqui para vocês que o Doberman e o Boxer são os mais afetados. Mas por algum tempo eu já nem falava muito mais do Doberman, porque ele não aparecia na nossa rotina. E agora ele tem começado novamente a aparecer. Então vocês encontram na literatura, tanto em livros como em artigos científicos, muitas vezes a menção assim, miocardiopatia do Doberman, miocardiopatia do Boxer. Quando não falar dilatada e falar só miocardiopatia do Boxer ou miocardiopatia do Doberman, entendam que é miocardiopatia dilatada. São as duas doenças cardíacas mais importantes dessas duas raças. É a doença cardíaca mais importante dessas duas raças. É mais prevalente nessas raças, inclusive, que a própria endocardiose. Na maioria das vezes, os cães desenvolvem manifestação clínica entre 4 e 8 anos de idade. Eu confesso para vocês que isso é mais frequente no Boxer e no Doberman, nessa faixa etária. Quando eu vejo essa mesma lesão em outros cães de porte grande ou gigante, como, por exemplo, no Fila, né, ocasionalmente no pastor alemão, geralmente esses cães têm entre 2 e 3 anos de idade. Então, no Doberman e no Boxer, é mais comum a doença se manifestar clinicamente na meia-idade, mas na minha rotina, no Fila e no pastor alemão, geralmente eu vejo ela um pouco mais cedo, ao redor de 2 a 3 anos de idade. E a literatura toda é unânime em comentar que os machos são 2 vezes mais afetados do que as fêmeas. Então, a miocardiopatia dilatada, da mesma maneira que a endocardiose, é uma doença cardíaca mais comum em machos do que em fêmeas. O que a gente vai ver na necrópsia de um animal que morreu de miocardiopatia dilatada primária? Se ele já tinha uma lesão suficientemente importante para ter sinais clínicos, e isso foi o que levou esse animal à morte ou à necessidade de fazer eutanásia, geralmente é porque clinicamente ele desenvolveu insuficiência cardíaca congestiva. A miocardiopatia dilatada está muito associada à insuficiência cardíaca congestiva, principalmente quando ela ocorre no cachorro. Ocasionalmente, e aí é uma frequência bem menor da rotina, pode haver o desenvolvimento de arritmias ventriculares, principalmente fibrilação, e, consequentemente, a formação de trombos. E aí, um tromboembolismo que pode levar,
né? Há infarto, por exemplo, como a gente viu, se eu não me engano, uns 2 anos atrás, um caso que houve um tromboembolismo grave a partir do ventrículo direito e o animal fez um infarto por tromboembolismo pulmonar. Então, existe a possibilidade de fazer tromboêmbolos, né, a partir dessas fibrilações ventriculares, mas isso não é algo tão frequente quanto o desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva. É mais comum insuficiência cardíaca congestiva. Eu tive a oportunidade de ver pelo menos 2 casos associados a tromboembolismo aórtico terminal. Então, se comportou, né, como a gente está mais acostumado a ver, como um gato com miocardiopatia hipertrófica, né, tromboembolizou a partir do ventrículo esquerdo e trancou, né, na forma de um tromboembolismo em célula, lá no final da aorta, e o animal acabou fazendo, então, um infarto dos membros pélvicos, gangrena, e acabou por ser submetido à eutanásia. Então, pode haver tromboembolismo a partir de um trombo formado por fibrilação no ventrículo esquerdo, e isso geralmente vai fazer o trombo embolizar inteiro e, consequentemente, fazer um infarto dos membros pélvicos, e também pode haver tromboembolismo a partir de um trombo formado no ventrículo direito, e aí, obviamente, o único caminho possível é que esse tromboêmbolo tranque no pulmão e o paciente vai desenvolver, então, as manifestações do chamado tromboembolismo pulmonar. Mas isso não é tão frequente, geralmente esse cachorro chega com manifestações de insuficiência cardíaca congestiva. Portanto, a sintomatologia desse paciente, boxer, doberman, fila, pastor alemão de meia idade, é idêntica à sintomatologia de um poodle, de um shih tzu, de um york, de um dachshund de 7, 8 anos de idade com um problema da válvula mitral. Então é muito parecido a sintomatologia, mas as lesões que fazem isso nesses 2 grandes grupos de porte e idade de cachorro são completamente diferentes. Se vocês observarem o volume cardíaco, né, que grosseiramente a gente poderia chamar do tamanho desse coração, é assustadoramente impressionante isso, porque vocês não conseguem ver o pulmão dentro desse tórax. Tu abriu a cavidade torácica e a única coisa que tu vê é um coração gigantesco. Se vocês lembrarem, né, das primeiras aulas, tu tem que enxergar o coração, que está localizado mais ou menos, né, nesse decúbito que a gente está fazendo aqui para necrópsia, que é o decúbito dorsal. O coração está bem no meio do tórax. Existe espaço tanto para o lado costal esquerdo como para o lado costal direito. Existe um espaço para o diafragma e existe um espaço para o mediastino. Aqui a gente não vê isso. Tanto na primeira imagem, como nessa imagem, a gente vê um coração muito aumentado de volume. E é muito difícil que um coração que tenha esse volume, ele vá ser um coração hipertrofiado. É muito difícil. O coração hipertrofiado, geralmente, ele tem um volume aumentado quando há uma hipertrofia excêntrica, né, que é aquela hipertrofia que a gente diz, entre aspas, que o coração cresceu para fora, mas nunca vai chegar nesse grau de aumento de volume. Por isso que, tanto na necrópsia como quando o animal está vivo, e aí clinicamente o veterinário requisita uma radiografia, e tu observa um coração que é muito grande, né, um coração gigantesco, que está encostando muitas vezes no arco costal bilateralmente, tu não tem mais muito espaço mediastínico, geralmente tu já observa aquilo ali e diz, olha, esse animal está desenvolvendo uma miocardiopatia dilatada. E aí, dependendo da idade, dependendo da raça, tu vai suspeitar que ela possa ser primária ou secundária a algum outro tipo de lesão. Aqui eu removi o bloco do sistema respiratório e do sistema cardiovascular e coloquei no fundo, né? E aí eu abri o saco pericárdico. Vejam como o coração ele perde a sua conformação. Ele vai ficando mais arredondado e geralmente chama mais atenção num primeiro momento, antes de abrir, a dilatação que está acontecendo no lado direito. Então a gente vê que o lado direito fica extremamente arredondado e o coração vai ficando com esse aspecto globoso. Por quê? Porque num animal que está desenvolvendo a lesão, tanto o lado direito como o lado esquerdo, eles dilatam na mesma proporção ao mesmo tempo. Só que como a musculatura do lado direito é 3 vezes mais fina do que a musculatura do lado esquerdo, a dilatação fica mais visível do lado direito do que do lado esquerdo. Então isso nos dá a ideia
na necrópsia que o lado direito está muito mais dilatado, porque, obviamente, é mais fácil o sangue que está acumulado ali dentro, né, depois da morte, coagular e empurrar, né, com mais força, digamos assim, essa parede, causando essa barriga, como a gente costuma brincar, né, ele vai ficando como se fosse barrigudo muito mais para o lado direito do que para o lado esquerdo. Essa é uma figura antiga, isso é um caso que eu me lembro que foi fotografado logo que eu me formei, isso aí deve ser de 2001 ou 2002, né, tem quase 20 anos essa fotografia. Eu havia feito essa necrópsia era um pastor alemão que tinha 2 anos de idade e sinais de insuficiência cardíaca congestiva. Então ele tinha edema pulmonar e consequentemente desenvolveu dispneia por causa disso. Ele tinha ascite, na necrópsia ele tinha um fígado de noz moscada muito grande, com muita fibrinha. E quando nós abrimos o tórax, a gente viu, né, o coração grande, bastante aumentado, como eu mostrei nas outras imagens de outros casos para vocês. Eu removi esse coração, né, notei que ele, além de ter umas hemorragias, que a gente já pode observar na superfície epicárdica, ele tinha esse abaulamento marcado do ventrículo direito. E aí, antes de cortar esse coração, né, que era nitidamente um caso de miocardiopatia dilatada, e pela idade provavelmente primário, eu tinha uma outra necrópsia para fazer, e coincidentemente, naquele dia também era um pastor alemão de 2 anos de idade, só que tinha morrido por outra causa, que eu não me lembro qual. E aí o que eu fiz? Eu removi o coração daquele outro pastor alemão e fotografei os dois. Então é difícil de acreditar, mas esses 2 corações são de cães da mesma idade, da mesma raça e do mesmo tamanho. Então a gente consegue ver que um é quase o dobro do tamanho do outro. Por isso que essa doença é conhecida como doença do coração gigante. O coração vai ficando muito grande, e esse muito grande é dado pela dilatação das câmaras. Se vocês compararem, né, a aurícula esquerda dos corações desses 2 cães, vocês veem que a aurícula esquerda do pastor alemão que tinha miocardiopatia dilatada, ela é quase 3 a 5 vezes maior do que a aurícula esquerda do cachorro que não tinha essa doença. Então, dilata as câmaras cardíacas, dilata os ventrículos, que é o que causa o maior aumento de volume, principalmente o ventrículo direito, mas também dilatam os átrios e, obviamente, dilatam as aurículas que estão ligadas a esses átrios. Aqui eu cortei no mesmo dia os 2 corações. Vocês conseguem ver o grau de amplitude luminal, tanto do lado direito como do lado esquerdo, né? Tanto no ventrículo direito como no ventrículo esquerdo. Vejam que cabe muito mais sangue dentro desses ventrículos. Então, no momento que esse sangue chega, e ele tem que ser impulsionado, né, pela artéria pulmonar e pela artéria aorta, ele já está numa quantidade muito grande, e a parede cardíaca, o miocárdio, não tem a força contrátil necessária para fazer isso. Então, isso vai acabar causando uma congestão nas veias cavas, porque o sangue acaba não conseguindo sair completamente dos ventrículos, e, consequentemente, ele não sai dos átrios, e, consequentemente, ele represa tanto nas veias pulmonares como nas veias cavas, e isso é o que leva, então, ao desenvolvimento do quadro congestivo. A outra coisa muito importante nesses casos, e que eu já havia mais de uma vez comentado com vocês, é que quando a gente faz a abertura do coração, o lado esquerdo não tem coágulos no seu interior, e o lado direito tem coágulos no seu interior. E que existem algumas situações em que a gente, quando vê coágulos nas câmaras cardíacas do lado esquerdo, a gente vai, né, relacionar, né, por que isso está acontecendo. Então, eu havia comentado com vocês que quando a gente faz eutanásia nos cães, é comum haver coágulos na hora da necrópsia, tanto no átrio esquerdo como no ventrículo esquerdo. Então, esse é um ponto importante. Se tu fez eutanásia, é possível que haja coágulos ali. Não, o cachorro morreu subitamente, então não tem por que haver coágulos ali, a não ser que o animal esteja muito anêmico, e aí é frequente haver coágulos ali. Não, o animal não foi submetido à eutanásia e nem está muito anêmico. Então é muito provável que ele tenha alguma alteração no ventrículo esquerdo. E uma dessas alterações é a dilatação ventricular esquerda.
Quando um cão tem miocardiopatia dilatada, seja primária ou seja secundária, além da dilatação cardíaca, quando a gente abre o coração, a gente encontra um grande coágulo, como vocês estão observando aqui, na luz da câmara do lado esquerdo. Quando eu removo esse grande coágulo e eu observo o endocárdio, uma das coisas que já me chamam a atenção, né, além da parede cardíaca estar extremamente fina, vejam como o miocárdio esquerdo ventricular, ele está mais ou menos da espessura que deveria ser o miocárdio direito ventricular. Então, há uma atrofia muito grande dessa parede. Isso chama muito atenção na abertura do coração. Um outro aspecto que chama atenção é que há um lúmen excessivamente grande, ou seja, a luz cardíaca é muito grande. Entre aspas, cabe muita coisa dentro desse coração, mais do que deveria caber. E o terceiro aspecto é que vocês mal conseguem identificar o músculo papilar. Se não fosse pela presença das cordas tendíneas ligadas ao músculo papilar, a impressão é que o animal não tem o músculo papilar. Tão atrofiado que esse músculo papilar está. Vou amplificar, olha só. O músculo papilar é completamente atrofiado. Então, após a abertura, né, antes da abertura, a gente vê o aumento de volume. Durante a abertura, a gente vê os coágulos presentes tanto no ventrículo como no átrio esquerdo. E depois de lavar o coração e tirar os coágulos, a gente nota que o miocárdio está extremamente fino, que a luz da câmara, tanto do lado direito como esquerdo, está extremamente ampla e que o músculo papilar é quase imperceptível, a não ser pela inserção das cordas tendíneas, o que denota, então, uma marcada, uma acentuada atrofia da musculatura. Quando eu faço um corte nesse coração, é muito comum eu observar pequenas diferenças de coloração, isso no coração, por causa do sangue. O coração a gente costuma dizer que, junto com o rim, talvez seja um dos órgãos que mais a gente microscopicamente encontra capilares. Então, tu tem muito sangue na musculatura cardíaca. E isso dificulta muito por que eu estou falando isso? Porque isso dificulta muito a observação de alteração da coloração do músculo cardíaco. Muitas vezes tu tem uma lesão brutal no coração, brutal. E tu olha a cor do músculo cardíaco e tu diz assim, olha, a cor está normal. Mas depois, microscopicamente, tu tem uma baita de uma lesão. Então, pequenas alterações de coloração no músculo cardíaco sempre tem que ser investigadas microscopicamente. Mesmo que essas alterações depois sejam simplesmente capilares com mais sangue dentro de um determinado lugar e capilares com menos sangue dentro do outro. Mas eu peguei esse corte aqui, que é o que eu até hoje vi que tem a maior alteração na coloração. Vocês notam que a maior parte do miocárdio ventricular esquerdo está pálido. E essa parte mais para o lado direito aqui, onde a gente está fazendo essa curvinha, que vocês estão vendo para o lado de cá, essa parte do ventrículo já com a cor mais perto do normal. Além disso, a gente pode notar pelo menos duas áreas aqui no músculo papilar que está bem mais vermelho. Parecem duas áreas de hemorragia no músculo papilar, que correspondem exatamente a essa área de sufusão endocárdica que eu estou mostrando aqui na seta. Então, vocês veem uma hemorragia aqui, eu cortei em cima da hemorragia e uma hemorragia aqui. Quando eu levo isso para o microscópio, eu vejo cardiomiócitos normais, feixes de cardiomiócitos normais, intercalados com feixes de cardiomiócitos necróticos. E intercalados, por sua vez, com proliferação fibroblástica, né, com fibroplasia e com deposição de graus variáveis de colágeno, com fibrose. Então, com o passar do tempo, eu vou ter uma lesão que nós chamamos de multifásica ou polifásica no coração, em que eu tenho áreas normais, áreas necróticas e áreas de substituição mais recente, até com tecido fibrovascular, com fibroplasia e com fibrose. Essa mistura mostra que os cardiomiócitos vêm morrendo gradualmente durante um período longo. E essa é a lesão característica que nós temos na miocardiopatia dilatada primária, tanto humana como dos cães,
que está associada, então, à deficiência genética na capacidade de produção da distrofia. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida em relação a essa forma de miocardiopatia dilatada? Entenderam? Ficou alguma coisa que vocês ficaram com dúvida? Professor, o senhor pode repetir em qual lado que fica o coágulo no coração? Claro que sim, Thaís. Eu vou dar eu acho que eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, né? Mas às vezes eu não expliquei para uma outra turma. Mas eu imagino que vocês já saibam isso, mas nunca é perda de tempo a gente relembrar. Isso é um aspecto cultural e interessante, né? Mas vocês sabem que por muitos e muitos anos não se podia mexer nos corpos, né? Então, em toda a Idade Média, não se fazia nenhum tipo de procedimento nos cadáveres, porque isso era considerado alguma coisa quase que indo contra os aspectos religiosos. Então, demorou muito tempo para que, depois, no Renascimento, né, os anatomistas voltassem a observar os órgãos, né, daqueles cadáveres, como os egípcios fizeram na Idade Antiga. E lá na Idade Antiga, os egípcios, o que eles faziam para mumificar os corpos? Eles, no processo de mumificação, eles evisceravam os corpos. Então, eles abriam os corpos, evisceravam, e aí eles tratavam aqueles corpos, né, com ervas, com sais, para fazer o processo de mumificação. E lá na Idade Antiga ainda, né, então tu imagina, isso aí é 2, 3 mil anos antes de Cristo, os egípcios, eles observando os corpos, né, claro que tinham curiosidade enquanto estavam fazendo aquela evisceração, eles viam que existiam vasos, que eles chamavam de vasos, que dentro dos vasos tinha sangue. Então, como é que eles fizeram essa dedução? Eles tiravam as vísceras, aí eles enxergavam as veias cavas, e eles abriam e viam que tinha um coágulo dentro da veia cava. E aquele coágulo se continuava no átrio direito e no ventrículo direito. Então, eles depreendiam, a partir dessa observação, que esses vasos carregavam sangue. Eles não sabiam se carregavam em direção ao coração ou saindo do coração. Mas eles acreditavam, num primeiro momento, que o sangue saía do coração por esses vasos, pelas veias cavas. E aí eles diziam que esses vasos carregavam sangue, chamaram esses vasos de veias. Então, veias, para os egípcios, há 3 mil anos, eram os vasos que levavam sangue do coração para o corpo. Claro que a gente sabe que hoje não é isso. E, ao mesmo tempo, eles viam que do outro lado do coração, do lado esquerdo, também existiam vasos. Só que esses vasos não tinham sangue dentro. Então, eles depreenderam dessa observação que o que tinha dentro era ar. E que o lado esquerdo do coração levava ar dos pulmões para o corpo. Então, não havia ainda sido descoberto o que hoje nós chamamos de circulação. Se entendia que o coração era 2 partes separadas. Uma mandava sangue para o corpo e a outra mandava ar. E eles chamaram essa parte esquerda que mandava ar de artéria. Por que eu estou dando essa explicação? Porque se eu estou dando essa explicação para vocês e dizendo que essa é a origem do nome artéria, é porque dentro da artéria os egípcios observavam que não havia sangue. Portanto, quando numa necrópsia hoje, né, 5 mil anos depois das mumificações, eu olho uma artéria, para ela ser normal, ela não pode ter sangue dentro depois da morte. Então, eu não posso encontrar um coágulo dentro da aorta, eu não posso encontrar um coágulo dentro da artéria renal, eu não posso encontrar um coágulo dentro da artéria celíaca depois da morte. Por quê? Porque a última batida do coração expulsou pela maior força do coração o sangue do sistema arterial para o sistema venoso. Agora, se eu abrir a veia cava, se eu abrir a veia renal, se eu abrir a veia celíaca, nessas veias eu vou encontrar o sangue. Portanto, quando você for fazer uma necrópsia, você já sabe que
o sangue coagulado daquele paciente que morreu está todo no sistema venoso e no lado direito do coração, e não está nada no sistema arterial e do lado esquerdo. Portanto, se eu encontrar dentro do coração, do lado esquerdo, átrio e ou ventrículo esquerdo, um coágulo, é porque na última batida do coração ele não tinha a força necessária para mandar o sangue embora. E isso, desde que não tenha sido uma eutanásia ou o animal tivesse muito anêmico, me dá a garantia que eu tenho um problema cardíaco do lado esquerdo. E na maioria das vezes, isso é uma miocardiopatia dilatada. Pode ser primária ou pode ser secundária. Então é um achado simples, né, que qualquer um pode ver, abre o coração. Ó, professor, abriu o coração desse cachorro na necrópsia, é bem como o senhor falou, do lado esquerdo não tinha coágulo. Ou o professor abriu do lado esquerdo tem um baita coágulo. Se do lado esquerdo tem um baita coágulo, provavelmente ele tem algum grau de miocardiopatia dilatada, pode ser primária ou pode ser secundária. Sempre lembrando que se a gente fizer eutanásia, aí o ritmo do coração no momento da morte não é o ritmo natural da última batida do ventrículo esquerdo, e aí o sangue fica ali dentro. Então tem que saber isso aí, senão tu vai sair dando diagnóstico de problema cardíaco em todo cão que foi submetido à eutanásia por qualquer causa. Ficou claro? Sim, muito obrigada. Muito bem. Mais alguma pergunta ou podemos passar para miocardiopatia dilatada secundária? Então vamos lá. Perdão, primeiro a miocardiopatia dilatada primária do gato, que eu não havia falado. Apareceu aí? Natália? Sim, professor. Perfeito. Eu pergunto sempre porque eu nunca tenho certeza se o slide está aparecendo para vocês, então. Muito bem. A miocardiopatia dilatada primária, para vocês terem uma ideia, era uma lesão cardíaca que eu nem falava mais nas aulas de graduação. Por que isso, né? Porque a miocardiopatia dilatada primária, embora, se vocês pegarem um livro lá da década de 70 e da década de 80 de medicina felina, ou de cardiologia veterinária, ele vai comentar alguma coisa dos casos em gato. Nos últimos anos, de 2000 para cá, essa é uma doença que basicamente ela desapareceu, né? Por quê? Porque ela tem um aspecto muito importante nutricional. E, na verdade, essa doença foi, de uma forma ou de outra, mais ou menos criada por nós humanos, quando nós entendemos, né, que depois, mais ou menos, ali da Segunda Guerra Mundial, os gatos começariam a fazer cada vez mais parte da vida das pessoas, não apenas como aqueles animais que viviam na volta da casa, ali controlando ratos, etc., mas que eles começariam a ser cada vez mais criados como animais de estimação, né? Então, depois da Segunda Guerra, foi aumentando, né, o entendimento das populações, principalmente na Europa e Estados Unidos, de criação de gatos como animais realmente pets. E quando tu faz isso, tu começa a querer dar para aquele animal a melhor qualidade de vida. E na época, né, no pós-guerra, a melhor qualidade de vida para um cão era comer ração. Então os cães já vinham comendo ração, né, já há bastante tempo, e começou então a haver propaganda para que gatos não fossem alimentados com alimentação caseira, mas sim com rações. E aí começou a surgir, né, principalmente na Europa, inicialmente, as primeiras rações de gato, e posteriormente nos Estados Unidos. Só que há uma diferença muito grande no processamento que se fazia na época, né, de produção de uma ração de gato para uma ração que é produzida hoje. E a principal diferença é que ainda não se sabia que nesse processo em que tu produz aquele pellet, né, da ração seca, o calor, ao desnaturar certas substâncias, como vitaminas e alguns aminoácidos, ele viria a causar uma destruição do aminoácido chamado taurina.
E como a taurina não é um aminoácido essencial para o cão, ele produz a taurina, quando se fazia a ração do cachorro e se destruía a taurina, o cachorro, como produz a sua própria taurina, não sofria os efeitos dessa falta de taurina na ração. Mas o gato, quando começou a comer a ração seca, e não mais comer a alimentação caseira, ele começou a não ter o aporte necessário de taurina, porque no processo que eles chamam de extrusão, né, durante o processamento da ração, que é o processo de fazer aquele pellet, a taurina era perdida. E demorou mais ou menos uns 10 a 15 anos para que isso fosse descoberto. Então, nesse período, milhares e milhares de gatos desenvolveram uma doença cardíaca, caracterizada por insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência cardíaca de baixo débito, que era naquela época, né, se tu pega os livros daquela época, dita como a mais importante doença do coração do gato, miocardiopatia dilatada felina. Então, essa miocardiopatia dilatada felina é um processo secundário, nutricional, a esse problema de deficiência de taurina. Quando se entendeu isso, já lá pela final da década de 60, início da década de 70, começou a se colocar, né, taurina sintética na ração. E aí, à medida que isso foi sendo feito, aquelas rações que eram de maior qualidade começaram a colocar nos rótulos a frase contém taurina. E isso que explica, até hoje, vocês encontrarem nas rações a frase contém taurina. Claro que hoje, uma ração nem seria liberada para comercialização se ela não tivesse taurina. Mas se manteve essa espécie de propaganda, né? Então, da mesma maneira que quando tu compra, às vezes, algum tipo de óleo vegetal no mercado, né? Tu vai lá comprar um óleo vegetal no mercado e diz assim, não contém colesterol. Embora seja uma obviedade que o óleo vegetal não contém colesterol, né? Porque como é que uma planta ia sintetizar colesterol? A planta não tem fígado, né? Então ela não consegue sintetizar o colesterol. O fabricante coloca ali, porque muitas vezes a pessoa olha um frasco de óleo que diz não contém colesterol e outro frasco de óleo que não diz isso, e ela pensa assim, a pessoa não sabe, né? Ela pensa, eu vou levar esse. É a mesma coisa de propaganda com a taurina. Tu pega duas rações, tu leu que taurina é importante, e numa diz contém taurina, tu vai levar aquela que diz contém taurina, embora, obviamente, as duas contenham taurina. Só que até isso ser descoberto, até a taurina ser introduzida nas rações, se passaram 20 anos de gatos comendo ração sem taurina. E aí a miocardiopatia dilatada nutricional felina era, nessa época, né, nas décadas de 60 e 70, a mais importante doença cardíaca do gato. Posteriormente, a miocardiopatia dilatada desapareceu. Então, só para vocês terem uma ideia, eu passei mais ou menos 15 anos, de quando eu me formei, 2000 a 2015, mais ou menos, 2016, sem ver nenhum caso de miocardiopatia dilatada em gato. Então a gente não via miocardiopatia dilatada em gato, a gente basicamente nem comentava sobre isso, porque basicamente se entendia assim, essa é uma doença que no passado aconteceu, né, de uma forma equivocada na produção das rações, etc. e tal. Entretanto, se eu não me engano, em 2015, eu tive esse caso aqui de miocardiopatia dilatada. Foi o primeiro caso que eu vi de miocardiopatia dilatada. Notem que o coração é gigantesco, né? Muito parecido com aquele coração que eu mostrei na miocardiopatia dilatada do cachorro. E aí vocês já veem no canto direito ali da figura que o fígado é um fígado de noz moscada, né? Tá cheio de fibrina e com os lobos bem aumentados de volume. E vejam o grau de dilatação da câmara, tanto ventricular como atrial direita. E isso é uma característica muito interessante da miocardiopatia dilatada do gato. A miocardiopatia dilatada do gato frequentemente dilata muito mais o lado direito do coração do que o lado esquerdo. Então, era uma câmara muito grande, ventricular e atrial direita, que é o que dava o aumento de volume que a gente via aqui,
né? E era tão grande que todo o lado esquerdo do coração, que também estava um pouco dilatado, mas nem de perto parecido com o lado direito, cabia dentro do ventrículo direito, né? Então era uma dilatação extremamente grave e que, diferentemente do que acontecia no passado, era um gato que comia uma ração de boa qualidade, então isso não estava relacionado, muito provavelmente, com a deficiência de taurina. Tá? Bom, onde que entra isso que eu estou mostrando para vocês? Entra no fato de que eu só queria comentar que, muito raramente, nós vamos ter uma miocardiopatia dilatada num paciente felino como um problema genético primário associado com a distrofina. Então, a miocardiopatia dilatada primária é um problema relacionado com a distrofina, ele é basicamente uma doença de humanos e de cães. Mas casos pontuais na literatura, em cavalo, em algum animal selvagem ou num gato, podem acontecer. Então não é que ela não exista, mas ela é tão pouco importante no gato que a gente, nas aulas da graduação, acabava nem comentando que gatos também poderiam ter miocardiopatia dilatada primária. Então, com isso, eu quero dizer para vocês que existe essa possibilidade, né, embora isso seja muito menos importante do que é para um cão e para um humano, e que existe uma pequena diferença, que é o fato de, no gato, o ventrículo direito, principalmente, mas também o átrio direito, dilatarem muito mais do que o ventrículo e o átrio esquerdo. Então, também existe a doença genética no gato. Agora sim. O que nós temos como causas de miocardiopatia dilatada secundária? Aí vai variar um pouco, né, com a espécie animal. Nos cães nós vamos ter algumas situações que podem levar à dilatação. Nos gatos nós vamos ter outras situações que podem levar secundariamente à dilatação. E nos humanos nós vamos ter outras situações. Quanto eu vejo de proporção em miocardiopatia dilatada secundária e miocardiopatia dilatada primária no cachorro? Eu diria para vocês que a proporção dessa dilatação, ela fica entre 5 e 7 casos de dilatada secundária no cão para cada caso de dilatada primária no cão. Ah, então é muito mais comum a dilatada secundária? Claro que sim, sem dúvida. Por quê? Porque a dilatada secundária, geralmente, ela é secundária a um quadro crônico de insuficiência valvar mitral, causada por endocardiose. Toda vez que eu tenho um paciente com endocardiose, ele vai passar um determinado tempo, que a gente viu que é mais ou menos 2 anos, compensando esta lesão valvar, fazendo com que o coração bata mais vezes, ou seja, aumentando a frequência cardíaca. Isso faz com que o ventrículo, como eu havia comentado com vocês nas últimas semanas, hipertrofie. E geralmente, associado a essa hipertrofia, existe algum grau de dilatação cardíaca, que começa a se manifestar radiograficamente a partir desses 2 anos, quando já há um certo grau de descompensação cardíaca. Então, quando vocês recebem um cão na clínica de vocês, auscultam um sopro, descobrem que ele tem um sopro mitral, descobrem a partir dali que ele tem uma doença da válvula mitral, associam isso com os aspectos epidemiológicos, radiografam esse animal, geralmente ele tem um coração de volume normal na radiografia. Por quê? Porque naquele momento ele ainda não tem dilatação de câmara. Ele só tem hipertrofia, e essa hipertrofia, naquele momento, dificilmente é visto radiograficamente. Claro que se tu fizer uma ecocardiografia, tu já vê algum grau de hipertrofia. Se esse paciente não é tratado, passa mais um tempo e ele descompensa, quando vocês reavaliam ele, se vocês colocarem as 2 radiografias, é muito frequente vocês verem que o coração aumentou de volume. E por que ele aumentou de volume?
de 1 ano para o outro, ou de 6 meses para o outro, ou de 2 anos para o outro no mesmo paciente? Exatamente porque agora ele está com dilatação. E é essa dilatação que ele está apresentando, e não mais apenas a hipertrofia compensatória, que vai fazer com que o sangue acabe ficando, né, com maior dificuldade de deixar o ventrículo e, consequentemente, ele passe a desenvolver as manifestações pulmonares, né, por congestão e a insuficiência cardíaca congestiva esquerda propriamente dita. Então, por nós termos no cão uma doença que causa a insuficiência da válvula mitral, é que nós temos com uma frequência muito alta a miocardiopatia hipertrófica, mas também com uma frequência muito alta a miocardiopatia dilatada, que ocorrem muitas vezes de forma simultânea em um mesmo ventrículo e átrio, né, por vezes respectivamente, por vezes não respectivamente. Vejam só, eu removi da cavidade torácica, coloquei sobre o fundo, vocês já veem o edema e a congestão pulmonar, né? O pulmão tem que ser cor-de-rosa e murcho depois da morte. O que tu vê num pulmão depois da morte é não ter ar e, consequentemente, ele está murcho. E ele tem a quantidade de sangue normal e, consequentemente, isso dá a ele uma tonalidade rosa. Aqui vocês veem um pulmão que está cheio de alguma coisa, que é o que a gente chama de pulmão armado. No caso, ele está cheio de água, edema pulmonar, e intensamente vermelho, parece um fígado. Né? Então, o que vocês estão vendo aqui é edema e congestão pulmonares, que são causados exatamente pela insuficiência cardíaca congestiva esquerda. E por que esse paciente está desenvolvendo isso? Porque ele está descompensado. E ele morreu em decorrência dessa descompensação. Essa descompensação é uma descompensação do quê? É uma descompensação da doença valvar mitral que ele tem. Mas o reflexo disso está associado com hipertrofia excêntrica, principalmente do ventrículo esquerdo, e dilatação atrial, e em alguns casos, também dilatação ventricular do lado esquerdo. Então, essa é a causa mais importante de dilatação cardíaca em cachorro. É muito mais importante que a própria miocardiopatia dilatada primária. Quanto? 5 a 7 vezes mais comum eu ver isso do que eu ver a primária. Esse coração que tem, ao mesmo tempo, uma hipertrofia excêntrica e um aumento da luz, e isso é o que muitas vezes faz com que dê uma certa confusão entre os clínicos ou entre os alunos, né? Porque existe um pensamento que o coração ou é hipertrófico ou é dilatado, né? Eu diria que isso é mais ou menos a mesma confusão que existe entre a hemólise intravascular e extravascular. Ah, o coração é dilatado ou o coração é hipertrofiado? Para aí. Pode ser duas coisas completamente separadas ou não. Eu posso ter um cachorro que tem só hipertrofia no coração, ou um gato que tem só hipertrofia no coração, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Quando a gente fala de doenças hipertróficas primárias, né, miocardiopatia hipertrófica primária, eu tenho só hipertrofia. E essa hipertrofia é tão absurda, muitas vezes, que o coração fica quase sem luz. Esse é um coração puramente hipertrófico. E essa hipertrofia nós chamamos de concêntrica. A hipertrofia que ocorre um crescimento da parede do coração de fora para dentro. E eu tenho um coração que pode ter só dilatação, que é o que eu mostrei para vocês na miocardiopatia dilatada primária. Porque nesse caso a dilatação ocorre pela atrofia. Atrofia o músculo e dilata a câmara. Miocardiopatia dilatada primária. No outro, oposto. Hipertrofia o músculo e diminui a luz da câmara. Miocardiopatia hipertrófica primária. Um processo hipertrófico que é concêntrico. E agora nós temos isso que eu estou mostrando para vocês. Isso que eu estou mostrando para vocês é aonde as duas coisas se encontram. Ou seja, eu tenho uma hipertrofia do miocárdio, basicamente do ventrículo esquerdo, porque ele precisou fazer mais força contrátil para mandar mais sangue para o corpo, porque existe uma válvula que não está tendo a sua função normal.
Então ele trabalha mais porque a válvula não trabalha direito. E aí ele hipertrofia. Só que ele não hipertrofia na doença primária, né, na endocardiose como uma doença primária, sem tratamento, ele não hipertrofia concentricamente. Ele hipertrofia excentricamente, ele cresce para fora. E isso faz com que a luz do ventrículo aumente. Então eu tenho hipertrofia da parede ventricular, mas eu tenho aumento da amplitude da luz. Eu tenho hipertrofia excêntrica com dilatação ventricular. Eu tenho hipertrofia e dilatação ao mesmo tempo. E a gente costuma dizer que o paciente, então, tem uma miocardiopatia dilatada secundária. Se eu for ser mais purista, eu deveria dizer que ele tem miocardiopatia hipertrófica, excêntrica com dilatação. Mas é aceitável no linguajar cotidiano, entre médicos, entre veterinários, que a gente diga, ele tem uma miocardiopatia dilatada secundária à endocardiose. Então, se eu observar essa câmara cardíaca, vejam só, esse é um animal que vocês estão vendo a válvula mitral bastante afetada pelo processo degenerativo, né? É um animal que tem já pelo menos um grau 3 aí de doença valvar mitral, né? Doença valvar mitral mixomatose. Notem que o músculo cardíaco, como eu havia mostrado para vocês, tanto o músculo papilar do lado esquerdo, como as paredes miocárdicas do lado esquerdo estão hipertrofiadas. Mas esse crescimento não aconteceu diminuindo a luz do coração. Então ele não é um crescimento para dentro do coração, ele é um crescimento para fora. Nós chamamos a hipertrofia que vocês estão vendo aí nessa imagem de excêntrica. E esse crescimento permitiu que houvesse uma maior amplitude no lúmen do ventrículo. Então existe uma dilatação do ventrículo juntamente com uma hipertrofia. Isso a gente costuma chamar tanto de miocardiopatia hipertrófica secundária excêntrica, como de miocardiopatia dilatada secundária. Porque as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Além disso, a partir da válvula para cima, o átrio está muito grande. Ou seja, eu tenho uma marcada dilatação atrial. Só que no átrio eu não tenho a hipertrofia compensatória. Pelo contrário, no átrio eu tenho a atrofia. Então, eu posso ter um coração em que eu tenho tanto dilatação como hipertrofia ao mesmo tempo. E aí eu posso dizer que esse coração tem hipertrofia secundária com dilatação, ou dizer que ele tem, ao mesmo tempo, uma miocardiopatia hipertrófica esquerda, uma miocardiopatia ventricular esquerda, uma miocardiopatia dilatada atrial esquerda. As duas coisas acontecendo, se encontrando, acontecendo ao mesmo tempo. Ambas estando relacionadas com a disfunção da válvula. Vejam o grau de dilatação. Eu fiz essa foto um pouco diferente, segurando o átrio direito no primeiro momento com as pinças, para dar uma ideia para vocês do tamanho que fica o átrio. Então, a parede atrial fica extremamente fina, a ponto de, às vezes, romper, como a gente já havia comentado. Então, eu tenho uma dilatação impressionante. Notem que o animal tem uma endocardiose de tricúspide. Notem que a válvula está extremamente distendida aqui. Isso fez com que dilatasse muito o átrio direito e muito o átrio esquerdo. Então, os átrios dilatam, esquerdo ou direito, dependendo se a lesão for só de mitral ou for de mitral e de tricúspide, e o ventrículo esquerdo não atrofia, como os átrios. O ventrículo esquerdo hipertrofia. Mas ele não hipertrofia na direção do lúmen, ele hipertrofia para fora, por isso que ele aumenta um pouco de volume. E o lúmen se torna mais amplo. Então o paciente tem uma hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo com dilatação luminal esquerda. E ele tem uma dilatação luminal atrial sem hipertrofia. Aqui a superfície de corte, mostrando que não há hipertrofia, mas há distensão, há dilatação. Esse é um outro caso recente que a gente necropsiou. Vejam o tamanho desse átrio.
né? Se a gente pega a maior parte dos corações, quando a gente fotografa, muitas vezes, por não ter nem o coágulo dentro do átrio, a foto mostra muito mais o ventrículo do que o átrio. Nesse caso, como havia coágulo dentro do átrio, o átrio era do tamanho do ventrículo. Como é que um átrio fica desse tamanho? Um átrio só pode ficar desse tamanho quando ele dilata. O átrio não tem essa capacidade de hipertrofia para aumentar marcadamente o volume atrial. Então, esse é um átrio marcadamente dilatado, porque atrofiou a sua parede, e esse é um ventrículo com um certo grau de dilatação e com um certo grau de hipertrofia ventricular. E aqui eu fiz a foto exatamente da mesma maneira, para mostrar para vocês como o átrio fica fina a parede, né? A ponto de haver a possibilidade de... Professor. Estou abrindo. Pode falar. Antes o senhor tinha falado que, ocorrendo a hipertrofia excêntrica pela sobrecarga do coração, ele ia ver essa hipertrofia, aí se não fosse tratado, passaria um tempo e iria dilatar. Daí ia dilatar o ventrículo em decorrência da hipertrofia, ou seria o átrio? Os dois? Primeiro... Então, assim, olha só, tu tem a endocardiose primeiro, tá? Vamos fazer como é que se diz, a linha do tempo. O paciente tem endocardiose e não tem, vamos dizer que o paciente está vivo. Ele tem endocardiose, tu leva ele para ecocardiografia, ele tem a lesão na válvula, átrio e ventrículo perfeito, sem alterações. Então ele tem só lesão na válvula. Ele vai ficar mais ou menos uns 2 anos só com a lesão na válvula. E aí tu vai fazer de novo o exame. E tu vai ver que a lesão na válvula geralmente aumentou. E aí tu vai ver a primeira consequência, que é a hipertrofia ventricular esquerda. Depois de 2 anos, o ventrículo esquerdo começa a hipertrofiar. Ok? Ok. Esse ventrículo hipertrofia de forma excêntrica, para fora. Então, às vezes, depois de 2 anos, numa radiografia, eu posso ver um leve aumento na região do ventrículo esquerdo. Às vezes, nem sempre. Mas na ecocardio eu vejo esse aumento. Se eu começar a tratar esse paciente, ele vai demorar muito tempo para dilatar a luz da câmara ventricular esquerda. Se eu não tratar esse paciente, a cada dia que passa, vai havendo dilatação da câmara ventricular esquerda. E ele vai se mantendo, então, com a endocardiose, e a endocardiose vai piorando. A hipertrofia ventricular esquerda vai piorando. E a dilatação da câmara ventricular esquerda vai piorando. Isso é a relação com o lado esquerdo do coração. Quando eu trato, eu tento frear a hipertrofia ventricular esquerda. E, ao mesmo tempo, eu consigo minimizar a dilatação ventricular esquerda. Em relação ao ventrículo esquerdo, entendeu? Entendi. O átrio seria só depois, então. Não, agora nós vamos falar do átrio. À medida que eu tenho a hipertrofia ventricular esquerda e eu trato, a tendência é o átrio dilatar pouco pelo tratamento. Por quê? Porque o tratamento faz o coração funcionar melhor. Então não fica tanto sangue dentro do átrio. Agora, se eu não trato, o átrio começa a cada vez dilatar mais. E a parede ficar cada vez mais fina. Então, se eu pegar a doença e não tratar como um modelo experimental, tá? Eu tenho lá uma colônia de cães que tem endocardiose. E eu estudo essa colônia de cães. E o meu estudo é ver como a doença se manifesta sem tratamento. O que eu vou notar? Que os cães começam a desenvolver a endocardiose, lá pelos 6 anos de idade. Quando eles chegam com 8 anos, eles estão com sinais clínicos. Se eu acompanhar isso com a ultrassonografia e com a radiografia, eu vou ver que, primeiro, eles não têm alteração de câmara, só de válvula. Posteriormente, eles vão ter apenas hipertrofia ventricular esquerda.
E posteriormente a isso, eles vão ter cada vez mais hipertrofia ventricular esquerda, somada à dilatação ventricular e dilatação atrial. Fica um contínuo, né? Só válvula, válvula e miocárdio hipertrofiado, do ventrículo, excentricamente. Posteriormente, além disso, eu vou ter a dilatação ventricular esquerda, posteriormente a dilatação atrial esquerda. Cada lesão vai levando ao desenvolvimento de uma outra lesão, no que nós chamamos de contínuo patológico. Até que aquele coração, apesar de hipertrofiado, não tem mais capacidade contrátil. E aquelas câmaras cardíacas estão completamente dilatadas, tanto o átrio como o ventrículo. E o sangue, então, se acumula ali dentro e não consegue sair, e aí o animal acaba tendo um baixo débito e, consequentemente, entrando em choque cardiogênico e morte. Eu posso fazer para vocês um slide com umas flechinhas com toda essa sequência, de repente, né? Se vocês quiserem. Aí fica escrito. Ou posso escrever também, né? Se vocês quiserem. O que eu quis demonstrar com isso, pessoal, é que eu vou falar numa outra doença, né? A gente vai falar semana que vem, na cardiomiopatia hipertrófica primária, que é uma doença bem importante do gato. Tá? Miocardiopatia hipertrófica felina, super importante. É aquela que faz os tromboembolismo, que a gente fala bastante. Tá? Vou falar da mesma maneira que eu falei hoje da miocardiopatia dilatada. Eu quero que vocês peguem a miocardiopatia dilatada primária, que foi o início da aula, miocardiopatia dilatada primária, da distrofina. Vocês vão colocar elas numa gaveta. Essa doença vai ficar na gaveta esquerda. Pá. E aí, a miocardiopatia hipertrófica primária, que é a da aula da semana que vem, que é mais comum no gato, vocês vão botar na gaveta direita. Pá. Por que isso? Porque nessas duas doenças, tu tem atrofia do músculo cardíaco e dilatação, na primeira. E na outra, tu tem hipertrofia do músculo cardíaco e diminuição da luz. Consegue entender que uma é o antagonismo da outra? Uma faz o coração dilatar de maneira absurda. As câmaras ficam extremamente ampliadas na sua capacidade de receber sangue. E o músculo fica super fino. Então eu tenho, inicialmente, na dilatação a primária, né, o problema da distrofina, eu tenho inicialmente a atrofia. E a atrofia leva à dilatação. E na outra doença que nós vamos falar semana que vem, eu tenho uma hipertrofia. O coração cresce absurdamente. E ele cresce para dentro da luz. Ele cresce internamente. Então eu vou tendo um lumen cada vez menor. Então é exatamente o contrário. Um cresce muito, hipertrofia muito e diminui a luz. E o outro atrofia o músculo e amplia a luz. Essas são as doenças que são completamente opostas. No meio do caminho, eu tenho os problemas secundários das duas. Olha só. As duas vão estar juntas como um problema secundário da endocardiose. Como assim vão estar juntas? Vão estar juntas porque a primeira coisa que eu vejo quando eu tenho um animal com insuficiência da válvula mitral, endocardiose fazendo insuficiência da válvula mitral, a primeira consequência é a hipertrofia. De quem? Do ventrículo esquerdo. E a segunda consequência é a dilatação do átrio. Então, é como se eu pegasse a miocardiopatia hipertrófica primária e trouxesse aqui para o meio. E a miocardiopatia dilatada primária e trouxesse aqui para o meio. Eu tenho uma miocardiopatia dilatada atrial. E tenho uma miocardiopatia hipertrófica ventricular. Ambas do lado esquerdo, acontecendo como consequência, ou seja, secundariamente, a uma endocardiose. Posteriormente, como a hipertrofia do ventrículo esquerdo é para fora, eu ainda tenho mais um agravante, que é a dilatação do lumen do ventrículo esquerdo. Então, notam que é quase como se fosse um híbrido das duas. Não sei se ficou mais claro agora.
Eu posso tentar também fazer um slide com esse esqueminha, assim, e de repente fica mais tranquilo para vocês entenderem. Bom, para finalizar, então, assim como existe a miocardiopatia dilatada secundária do cachorro, também existe a do gato, que eu comentei anteriormente, né? Então, a do gato, basicamente, ela foi uma lesão muito estudada nas décadas de 60 e 70, porque ela levava ao desenvolvimento dessa doença felina, né? E isso acabou, então, sendo resolvido a partir do momento que se entendeu que o gato, no seu metabolismo bioquímico, necessita da taurina exógena, né? Que ele não é capaz, o fígado dele não é capaz de produzir a taurina. Se passou a colocar a taurina na ração. Os gatos, então, passaram, né, aqueles que não morreram pela deficiência taurina, a ter um metabolismo normal, né, dos aminoácidos que têm importância no bioquimismo do coração. E essa doença, como eu comentei para vocês, ela basicamente desapareceu. Entretanto, nos últimos anos, alguns cardiologistas de vários lugares, inclusive do Brasil, cardiologistas veterinários, eles têm encontrado um aumento na proporção de casos de miocardiopatia dilatada em gatos. Não que seja algo do dia a dia, mas lá, uma vez por ano, 2 vezes por ano, né, aquele cardiologista veterinário, ele faz um diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva e ele acha que o gato tem uma miocardiopatia hipertrófica, né, que é o que a gente espera do gato. O gato, geralmente, quando ele tem insuficiência cardíaca congestiva, ele tem uma miocardiopatia hipertrófica. Ele manda esse gato, ou ele mesmo faz a ecocardiografia, e aí vem a surpresa. Não há hipertrofia, há dilatação. E aí ele está frente a um gato com miocardiopatia dilatada, como se ele estivesse lá na década de 70, naqueles gatos que tinham deficiência de taurina. Quando essa dilatação é extremamente grave, a ponto de poder ser comparada aos problemas relacionados com a doença genética, que é a miocardiopatia dilatada por deficiência na síntese de distrofina, tudo bem. Né? Por quê? Porque a gente sabe que a cada gato nascido, né, a cada milhares de gatos nascidos, um azarado lá vai ter esse problema. Mas, como eu disse, eu demorei 15 anos para ver um gato com miocardiopatia dilatada primária. Se eu começar na necrópsia agora a ver miocardiopatia dilatada primária 2, 3 vezes por ano, eu não posso atribuir isso a uma doença genética que é raríssima no gato. Então eu tenho que ter o seguinte pensamento: alguma coisa está acontecendo e levando gatos novamente a ter miocardiopatia dilatada. E a gente sabe que não é a ração com falta de taurina, porque hoje existe um controle. E aí entra o que eu coloquei aqui, que é uma moda atual de alguns tutores quererem que os seus gatos sejam veganos ou vegetarianos. E no momento que tu induz dietas veganas ou vegetarianas, tu tem que lembrar que, diferentemente de nós, é necessário um cálculo nutricional para aquele gato, e ali, naquela quantidade diária, tem que ser acrescentada a taurina. E como geralmente as pessoas, os donos dos animais, eles tendem a fazer, no primeiro momento, as coisas da cabeça deles. Tu não vai ver um dono do gato procurar um auxílio veterinário e dizer para o veterinário que ele quer que o veterinário ajude ele, né, a estabelecer uma alimentação vegana ou uma alimentação vegetariana. Ele não vai fazer isso. Ele vai ir para a internet, ou ele vai comprar um livro de veganismo animal, ou ele não vai fazer nenhuma das duas coisas e vai dar a comida dele para o gato. E aí, no momento que esse gato não vai ter outra coisa para comer, ele vai ter que comer isso. Né? Então ele vai começar a acostumar a comer essa forma de alimentação. O tutor é leigo, ele não sabe que ele deveria ter colocado a taurina ali, e aí o animal vai acabar desenvolvendo miocardiopatia dilatada
em decorrência da deficiência taurina. Então, o que eu tenho conversado com alguns colegas, inclusive com um colega que é professor de clínica médica e é cardiologista veterinário ali de Porto Alegre, é que ele tem pego 1 ou 2 casos por ano de miocardiopatia dilatada secundária, e isso é muito perto do que ele via no passado. E que quando ele conversa, muitas vezes, com os tutores, alguns desses tutores, não todos, né, acabam revelando, digamos assim, né, confessando que eles estão induzindo o gato no vegetarianismo ou no veganismo. Então, eu não quero fazer aqui uma crítica ferrenha a isso. Vocês todos que me conhecem sabem que eu sou totalmente contrário a isso, mas a aula não é disso, né? E eu respeito as pessoas que querem muitas vezes fazer uma alimentação diferenciada para os seus animais, mas se elas vão entrar nesse mundo, que eu não concordo, mas respeito, elas precisam conversar com um veterinário que tenha noção da preparação desses alimentos, né? Um veterinário que tenha feito um curso, não necessariamente seja um nutricionista ou um nutrólogo, mas que tenha feito pelo menos algum aprimoramento para ajudar as pessoas às alimentações, e inclusive as alimentações naturais, né? Porque as alimentações naturais, se elas forem muito deficientes em carne, mesmo que elas tenham carne, né, tu vai acabar tendo esse tipo de problema. A taurina, se vocês forem estudar ela mais a fundo, ela existe como um aminoácido que a gente pode obter de vegetais. Mas, geralmente, tu não vai encontrar taurina em carboidratos, como arroz, que são a base de algumas alimentações, né? Tu vai encontrar taurina em nozes, tu vai encontrar taurina em beterraba, né? Então, isso muitas vezes não é muito fácil tu introduzir isso numa alimentação natural, né? Não é qualquer gato que sai comendo beterraba ou que sai comendo nozes. Por que isso? Porque, na verdade, o gato obtém a taurina de uma forma muito fácil através da carne e através do peixe. Agora, se a tua ração natural, ou vegetariana, ou vegana, obviamente não tiver esses elementos, tu vai acabar tendo a deficiência e aí tu precisa suplementar a alimentação dele com taurina sintética, né? Que é uma possibilidade de ser feito, então. Outra situação que eu acho interessante, que aí é mais a nossa rotina aqui, eu ainda acho que o vegetarianismo e o veganismo animal ainda não chegou tanto no interior do Rio Grande do Sul, né? Mas não se enganem, em Porto Alegre já tem bastante caso de pessoas que os animais são veganos ou vegetarianos. E em São Paulo, mais ainda, né? Uma questão proporcional. Então a gente não vê, eu nunca vi um proprietário que veio de gato, né? Que viesse consultar ou que viesse conversar com a gente que o animal fosse vegetariano ou vegano. Mas, nos últimos anos, né, nos últimos 4 ou 5 anos, não que isso possa não ter acontecido no passado, mas nos chamou a atenção, um dos meus orientados, que é o Douglas, ele trabalha com doenças de gato, e mais especificamente com doenças associadas à infecção por retrovírus. Trabalha com infecção por felve e infecção por FIV. E nesse trabalho dele, nos últimos anos, a gente tem notado que, à medida que nós começamos a observar de forma sistemática todos os corações, né, a superfície de corte, que é um pouquinho diferente a maneira com que a gente abre o coração do gato, do cachorro, a gente começou a notar que nós temos uma casuística maior de dilatação cardíaca, às vezes com sinais clínicos, às vezes como um achado incidental de necrose. Então, muitas vezes o animal morreu atropelado, o animal morreu porque ele está com câncer, o animal morreu por várias causas. Mas, pontualmente, a gente nota, né, que a cada 20, 30 gatos, a gente vê um gato que tem uma dilatação cardíaca. E isso, novamente, né, é muito acentuada a frequência da ocorrência disso perto do que poderia ser um problema genético da distrofina. Eu não tenho como dizer para vocês que esses casos não são um problema genético, porque a gente não fez uma análise genética ainda.
né? É uma ideia para o futuro fazer isso. Mas no momento em que eu desqualifico a doença genética pela epidemiologia, está acontecendo muito caso, não pode ser isso. Ou que eu tenho uma prova cabal que esses gatos não têm um problema na distrofina, eu passo para estabelecer que essas dilatações são secundárias. E como nós, observando a alimentação desses animais, a gente vê que eles comem ração normal, a ração que a gente usa no dia a dia. Então, eles não comem uma ração de uma qualidade horrível, né? Eles comem ração que é a ração que todo mundo basicamente usa, né? Que é Cat-Chow, Whiskas, Friskies, ou seja, então o problema não está na ração. Eles comem ração, não são animais que têm alimentação natural. Muito menos eles são gatos veganos ou vegetarianos. E descartando a possibilidade de desnutrição ou de diarreia crônica, que eles venham a não absorver a taurina, a gente começou a ficar encucado aqui de por que a gente estava vendo, né, volta e meia, pelo menos uma vez por mês, gatos com dilatação cardíaca. E aí, como ele está estudando a infecção retroviral, a gente associa todos os casos que a gente necropsia, né, ao status retroviral do paciente. E nós temos visto que há uma maior chance de gatos FeLV positivo a desenvolverem essa dilatação. Então, atualmente, quando um cardiologista veterinário, quando um clínico conversa comigo e me diz que ele está vendo com certa frequência, principalmente ao fazer a ecocardiografia, né, gatos apresentando dilatação cardíaca, a primeira coisa que eu sempre recomendo, principalmente se esses gatos forem jovens, até 7 anos de idade, é que ele faça um teste FIV-FeLV. Pois, aparentemente, a gente suspeita, né, ainda não posso confirmar, mas aparentemente a gente suspeita que gatos FeLV positivo têm desenvolvido miocardiopatia dilatada. Muitas vezes assintomáticos e ocasionalmente apresentando algum tipo de manifestação clínica. Pessoal, em relação à miocardiopatia dilatada, isso é o que eu preparei para vocês hoje.